Nesse vídeo aqui, você vai descobrir como, em 7 dias, organizar a sua vida de uma vez por todas, com um passo a passo simples e, ao mesmo tempo, completo. Imagina um quarto bagunçado. Eu gosto de fazer analogias. Um quarto bagunçado, o que a gente verifica nele? Coisas espalhadas pelo chão, restos de comida, de repente, lixos, acúmulo de lixos, de coisas que a gente não usa mais, que a gente vai acumulando, porque quem sabe um dia a gente precisa. Desordem, desorganização, a cama desarrumada, as coisas fora do lugar. Então, muitas vezes, a nossa vida mais parece um quarto desorganizado, um quarto bagunçado. Porque tá com excesso de coisas que a gente não usa mais, excesso de lixos, desordem. E um quarto bagunçado não dá nem vontade da gente ficar nele, não dá vontade de estudar num quarto bagunçado. A gente acaba procrastinando fazer as coisas no quarto porque a gente não tem nem ânimo. Dá um desânimo, bate uma preguiça, só de pensar no que você vai ter que fazer, até você procurar o que você precisa para você estudar, o caderno não sabe onde está, o lápis não sabe onde está, você vai dormir, você fica com preguiça de arrumar a cama porque já está desarrumada, você vai dormir depois e aí vai arrumar de novo. Ou seja, um quarto bagunçado, como uma vida bagunçada, nos deixa mais preguiçosos, nos faz procrastinar mais as coisas que a gente precisa fazer, nos deixa desanimados, não dá vontade de fazer nada e a gente fica cada vez mais frustrado. Eu acho que um ambiente desorganizado, ele gera uma carga mental negativa. A gente tem dificuldade de pensar, de raciocinar. Se eu quero estudar e eu sento aqui para ler um livro, para fazer algum exercício, se o meu escritório está bagunçado, se eu não consigo visualizar as coisas que eu preciso, os materiais que eu preciso, não dá vontade de sentar. Então a mesma coisa a vida, se a nossa vida está desorganizada, não dá ânimo, não dá vontade de fazer as coisas, não dá vontade de levantar para trabalhar, não dá vontade de fazer um exercício físico, não dá vontade de se alimentar bem. E aí você acaba se deparando com uma situação de estagnação. Você fica no mesmo lugar e ao mesmo tempo você não sabe como sair desse lugar que ele te oprime, né? Aquela bagunça, aquela desorganização, ela te deixa um pouco refém. Então você fica refém dessa vida bagunçada e não sabe o que fazer para reorganizar o seu estado atual. Então muitas vezes a gente se sente assim e vai vivendo no automático. Você entra naquele quarto bagunçado, você meio que até esquece um pouco da bagunça porque você se acostuma com aquilo, mas ao mesmo tempo você vive uma permanente insatisfação e não progride, não consegue avançar. Então, o problema da desorganização na vida é exatamente esse, porque ela gera pra gente um desânimo, uma frustração, uma estagnação e a gente não tem vontade de ficar nela, como a gente não tem vontade de ficar num quarto desorganizado, bagunçado, entende? Então, como que a gente faz para a gente se reorganizar, para a gente conseguir, ver uma luz no fim do túnel, uma clareza, para que a gente consiga avançar e progredir nas coisas que a gente se propõe a fazer? O primeiro passo quando você vê um quarto bagunçado, o que você faz? Você vai passando o pano em cima do lixo, da desorganização? Você vai comprar itens novos para colocar dentro do quarto desorganizado? Não, a primeira coisa que você faz é limpar o lixo. Você pega um saco de lixo, você vai tirando as coisas que você não usa mais, as coisas que são que estão ali só por mera acumulação. Lixos mesmo, restos de comida. Então você vai tirando. Então a primeira coisa, antes de você querer colocar qualquer coisa nova na sua vida, um hábito novo, um comportamento novo, inclusive se você quiser uma pessoa nova na sua vida, você está em busca de um relacionamento legal, saudável, você está em busca de novas amizades, de pessoas que vão te
te engrandecer, você precisa primeiro tirar o lixo, porque senão essas coisas não vão caber na sua vida, não vão estar compatíveis com a sua vida, vão estar destoando dela. E aí elas não vão permanecer, quiçá chegar a serem incluídas na sua vida. Então a primeira coisa é tirar o excesso, os excessos, os lixos, as bagunças. Então, o que seria isso? De repente, pessoas com as quais você convive diariamente, muitas pessoas a gente não tem, né? A gente não tem muita opção de não conviver, mas tem pessoas que a gente insiste numa amizade, insiste num relacionamento, e são pessoas que não estão agregando, estão de repente te minimizando, estão sendo aqueles amigos só da balada, da bebedeira e aquela amizade um pouco tóxica, sabe? Então, de repente, é esse tipo de lixo que você precisa tirar da sua vida. Muitas vezes esse lixo é de fato objetos que você tem na sua casa que você não usa mais, que você não precisa mais e você fica com aquele apego que vai fazendo com que você coloque na sua vida coisas que não um dia de repente fizeram sentido, mas hoje não faz mais sentido, seja pessoas ou coisas. Então, muitas vezes a gente para, né, na nossa casa e tira um dia para poder fazer uma organização do armário. E aí a gente começa a ver coisas que a gente, nossa, nem lembrava que eu tinha isso. E eu tenho isso guardado há tanto tempo. E a gente se apega naquilo, uma lembrança que a gente teve um dia que a gente usou. E aí a gente permanece com aquilo indefinidamente, mas que não tem mais utilidade nenhuma. Então, você organizar o seu ambiente também faz parte de organizar a sua vida. Ver na sua casa aí coisas que você não usa mais, que você está com esse apego sem sentido nenhum. Muitas coisas a gente realmente tem alguma lembrança positiva de alguém, tudo bem, mas eu acho que isso é as coisas mais assim, mais raras, nas coisas mais raras isso acontece. O que acontece de fato que eu vejo são pessoas, né, e eu me incluo nessas pessoas, que acumulam coisas, roupas, objetos dentro de casa que estão só tomando espaço sem utilidade nenhuma. Então, por que não, além de você parar para refletir pessoas com as quais você convive que não fazem mais sentido para você ou para quem você deseja ser, para a vida que você quer ter? Por exemplo, você quer ser uma pessoa mais saudável, mas você convive com pessoas que não só não são saudáveis, mas te geram obstáculos para que você seja saudável. Estão sempre te chamando para beber, para fumar, para comer e acabam de repente fazendo chacota quando você fala que tá de dieta, quando você fala que não tá bebendo em determinada ocasião. E de repente essas pessoas são aquele lixo, sabe, que tá na sua vida, que estão te tirando do teu prumo, de onde você deseja estar. Ou objetos mesmo, como eu falei, que estão sendo só aquele lixo acumulado no teu quarto, na tua casa, que estão te impedindo de ter ânimo, de ver as coisas com clareza. Quando a gente organiza o nosso ambiente, eu acho que acontece alguma coisa interna na gente que faz com que a gente esteja mais propenso a fazer as coisas, a tomar ações, a sentar para estudar, a comer melhor, a de repente passar um tempo de melhor qualidade com quem você convive. E quando a casa tá bagunçada, parece que dificulta, sabe? Quando a cama tá desorganizada, essa ordem, esse espírito de ordem, eu acho que ele se afasta como um todo da nossa vida. Então, a primeira coisa seria limpar o lixo mesmo, identificar os seus excessos, coisas que você fica fazendo de repente que não fazem sentido para o que você quer. O excesso de telas, excesso de celular, excesso de tempo nas redes sociais, que estão te fazendo
as redes sociais, elas meio que sugam a gente, né? Sugam a gente quando a gente vê, passou 10, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora e a gente tá lá rolando o feed, vendo vídeos aleatórios que muitas vezes, na maioria das vezes, não vão nos trazer nada de positivo, pelo contrário, vão nos deixar mais ansiosos, preocupados, estressados, nos comparando com outras pessoas. Então, de repente, esse excesso de redes sociais, de telas, está sendo aquele lixo do teu quarto, da tua vida. E em segundo lugar, você ter metas, assim, eu sou uma pessoa que eu sou movida a metas. E eu acho que todo mundo é em alguma medida, porque nós seres humanos, nós precisamos encontrar sentido em tudo que a gente faz. Se a gente não encontra sentido, não encontra um porquê, a gente se sente perdido, a gente se sente sim desorganizado, sim bagunçado na vida. Então, se a gente não tem um porquê, um motivo pelo qual fazer as coisas, uma motivação, um motivo para ação, a gente perde a vontade de fazer. Então, esse sentido, esse porquê, ele é trazido quando a gente estabelece metas para nossa vida. E eu penso assim em metas metas grandes, mas também principalmente metas menores, metas pequenas. Então você tem um projeto final, algo grandioso que você almeja, eu acho importante ter. De repente, eu quero crescer profissionalmente, alcançar o cargo tal na empresa que eu trabalho, que é um cargo de repente 2, 3 superiores ao teu. Ou então eu quero passar num concurso público X, que é super concorrido, difícil, demanda muito sacrifício, esforço. Ou então eu quero emagrecer 20 quilos, porque eu tô com obesidade, enfim. Então você pode ter metas grandes na vida, eu acho isso muito legal, muito válido. A gente tem que pensar grandioso. Eu acho que a gente tem que pensar. É uma virtude, né? Você faz parte da virtude da fortaleza, você ter essa magnanimidade, né? Esse pensamento, essa alma grande de querer grandes coisas. Então eu acho que isso dá muito sentido para nossa vida. Mas no dia a dia, na prática, a gente precisa ter metas menores, porque se a gente ficar só olhando aquela grande meta lá, a gente se perde e acha muito difícil, desanima, fica com preguiça, acha que não vai conseguir. Então, para você ter uma ordem na sua vida, você precisa estabelecer metas pequenas e progressivas, porque você não vai ter ânimo para organizar a sua vida se você não tiver um porquê. Para que eu vou organizar a minha vida? Para que eu vou mantê-la organizada? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu sonho? Qual é a minha meta? Qual é o meu projeto que eu desejo alcançar? Então, essas metas pode ser, de repente, ler um livro por mês, comer mais saudável durante a semana, evitar frituras. Não sei, ir para academia 3 vezes na semana, de repente você é uma pessoa sedentária, não, então agora vou 30 minutos, 3 vezes na semana eu vou fazer um exercício físico para começar, e aí você vai progredindo. Isso dá uma motivação para você se organizar, porque você tem um porquê, você tem um sentido agora, algo pelo que buscar. Então, e essas metas elas precisam ser pequenas porque é importante que a gente estimule o nosso sistema de recompensa. Nós precisamos estarmos sempre nos motivando. E o sucesso, pequenos sucessos, pequenas vitórias, são como uma recarga, sabe? A esse sistema de recompensa do nosso corpo, do nosso cérebro. Então a gente precisa ter reforços positivos para aquelas ações que a gente está se esforçando tanto para cumprir. Então, se eu coloco que eu vou emagrecer 10 quilos, parece que é distante. Mas se eu coloco que eu vou comer menos fritura essa semana, e aí chega no final da semana
e eu olho para trás, caraca, consegui. Então eu sinto, tenho uma sensação de autoeficácia que me motiva a continuar. A mesma coisa, se eu falasse, não, eu vou ler, esse ano eu vou ler tantos livros. Esse ano eu vou ler 12 livros. Um livro por mês. De repente, para você que não lê livros, não tem esse hábito, é muito difícil, é muito distante, é muito custoso. Mas se você pensar, não, eu vou 30 minutos por dia, eu vou sentar a bunda na cadeira no sofá e eu vou ler o quanto eu conseguir, ou então 15 minutos por dia. E aí, naquele dia que você conseguiu cumprir aqueles 15, 30 minutos, nossa, você se sente motivada a, no dia seguinte, continuar e progredir. Então, você ter metas é uma motivação para você manter a ordem na sua vida. Você organizar e você manter essa ordem, porque você adquire um porquê, um motivo, um sentido para aquela ordem. E em terceiro lugar, o planejamento, porque não adianta você ter metas se você não planejar essas metas. O planejamento é o quando você vai cumprir, como, onde, por quanto tempo. Então, se eu me proponho a ler mais livros, tá, mas em que momento do meu dia eu vou me dedicar à leitura? Por quanto tempo? E não só isso, né? Se eu quero ler, né, 12 livros por ano, eu vou ter uma meta menor, né, de um livro por mês. Eu vou ter uma meta menor de 30 minutos de leitura por dia. Então eu vou planejando as minhas metas. O quando, onde, o como, quando no meu dia que eu vou ler. Em que momento do meu dia mais propício para leitura eu vou conseguir ter esses 15, 30 minutos de leitura? Aonde que eu vou ler? Porque isso também é importante. Porque essa ordem, a organização, ela requer uma previsibilidade. Então, se a gente se propõe metas e a gente planeja essas metas, elas têm que ser as ações, né? As metas são traduzidas em ações. Essas ações, elas precisam ter uma ordem, uma previsibilidade, ou seja, todos os dias, por 30 minutos, eu vou sentar, vou deitar na minha cama, eu vou sentar no meu sofá, eu vou abrir um livro e vou ler. À noite, no meu quarto, ou à noite na sala. Então, se todo dia eu faço aquilo, eu gero uma previsibilidade, eu gero uma ordem no meu dia. Eu vou pra academia, tá? Vou pra academia 3 vezes na semana. Me estipulei essa meta agora porque eu quero emagrecer. Mas aí na segunda-feira eu vou de manhã, na terça eu vou à tarde, na quarta eu vou à noite, na quinta eu não vou, aí na outra semana eu vou, aí na outra eu não vou. E aí, sabe, você não tem uma previsibilidade, uma ordem. Então esse planejamento, ele precisa incluir essa previsibilidade. Você precisa saber onde, como, por quanto tempo você vai sempre fazer aquela atividade. Então, não em momentos aleatórios, em dias aleatórios, mas você tem que saber de antemão onde que você vai colocar aquelas tarefas que você tem no seu dia, de trabalho, de estudo, leitura, ou o tempo que você tem com a sua família, com seus filhos. Tem que estar algo previsível para que você consiga adquirir o hábito, né? Porque o hábito a gente adquire quando a gente repete ações ao longo do tempo e sempre dentro das mesmas circunstâncias. Então vira um hábito. Então todo dia que você acorda, você escova o dente. Você não fica precisando mais pensar para escovar o dente. Já é automático. Então a organização, ela com o tempo, ela gera esse automatismo ou semi-automatismo. As ações que um dia foram custosas, demandou esforço, vão se tornando hábitos e isso vai gerando ordem na sua vida. E como você vai planejar na prática? Isso é uma coisa que eu ajudo na mentoria, que eu dou mentoria sobre produtividade com propósito. Então, eu auxilio os meus alunos de mentoria a, de fato, colocar em prática esse planejamento e como fazer isso na sua rotina de uma forma absolutamente individualizada. Então, se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, o link tá aqui na descrição. Mas, em suma, o que é feito, né? Esse planejamento.
Então você tem suas tarefas que você faz durante o seu dia, pessoais, profissionais, mas você não sabe o que você tem que fazer primeiro, o que você tem que fazer depois, qual que é a prioridade, onde, em que momento do dia. Você precisa simplesmente ter uma agenda. Não dá para ficar tudo na nossa cabeça, na nossa memória. E a agenda, inclusive eu vou deixar aqui um link final no card do vídeo que eu falo especificamente sobre agenda, sobre organização de agenda e por que você deveria ter uma agenda. Então, sugiro que após esse vídeo você assista esse vídeo da agenda. E a agenda faz com que a gente se comprometa. A gente primeiro gera uma previsibilidade, uma ordem, porque tá tudo lá, seus compromissos, tanto os compromissos recorrentes, ou seja, o que é compromisso recorrente? Você está sempre fazendo aquela atividade. Recorrente é ir para academia. Então, toda segunda, quarta e sexta eu vou para academia. É um compromisso recorrente. Trabalhar, eu trabalho de segunda a sexta, tal hora, tal hora. É um compromisso recorrente. Se você tem filhos, levar o filho na escola, levar o filho a alguma atividade de esportiva, extracurricular, são compromissos recorrentes que você tem no seu dia. Então, uma aluna minha de mentoria tem exatamente esses compromissos recorrentes. Então, eu falei para ela colocar na agenda dela esses compromissos recorrentes. Ou seja, são compromissos muitas vezes impostos por outras pessoas ou com os quais nós comprometemos. Então, eu me comprometi com o meu chefe de estar trabalhando de tal hora a tal hora, de segunda a sexta. Eu me comprometi com o meu filho de levá-lo, ou a escola do meu filho de levá-lo de tal hora a tal hora. Ou seja, não sou eu que escolho. Foi um acordo entre as partes que eu aceitei, a pessoa impôs, ó. O meu chefe fala assim, ó, seu horário de trabalho é esse, aceita? Então eu te contrato. Se você aceitar o horário, aceitar o trabalho, eu tô te contratando. Contrato de adesão? Basicamente, mas é um contrato. Quando eu coloco meu filho numa atividade extracurricular, de futebol, no futsal, o professor fala assim, né? O futsal é toda terça e quinta às 3 horas da tarde. Você quer? Ah, tá, eu quero, concordo. Então, não tem muita negociação. A meio que a outra pessoa, a outra parte, impôs a mim um determinado horário, dias que eu teria que cumprir se eu aceitar no caso, a proposta, né? Se eu contratar aquele serviço ou se a pessoa me contratar no caso de um trabalho, de você ser um empregado. Então, são compromissos que outras pessoas impõem pra gente. Geralmente, os compromissos recorrentes são assim, mas também pode ser um compromisso eventual. Por exemplo, você tem um médico marcado, você marcou o médico na terça-feira, 1 hora da tarde. É um compromisso eventual, mas é um compromisso que você firmou com outra pessoa. Existem compromissos recorrentes e eventuais que você firma com você mesma, principalmente recorrente. Então, você quer ir para a academia 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. É um compromisso que você está se impondo. Esses compromissos que são compromissos complicados, que a gente relativiza, né? A gente flexibiliza, a gente coloca muitas vezes outras coisas no lugar. Se a gente não for trabalhar, nós vamos receber uma advertência, uma suspensão, vamos ser demitidos. Se a gente não leva nosso filho no futsal, nosso filho vai o quê? Reclamar com a gente? O professor vai falar, qual é? Não tá levando a criança por causa de quê? Não é verdade? Mas quando a gente tem compromisso conosco, é mais difícil cumprir. Porque não vai ter nenhuma pressão social, nenhuma pressão externa que nos impute, nos influencie positivamente a cumprir. Então é a gente com a gente mesmo. E esses compromissos, eles precisam estar na agenda. Colocar compromissos com outras pessoas é mais fácil de colocar na agenda, porque tá lá, não tem escolha, é esse horário, é isso aí. Compromissos que são autoimpostos, a gente precisa colocar na agenda, porque a agenda vai gerar
essa pressão. Vai gerar previsibilidade. Então, assim, eu coloquei lá na agenda, já sei, não preciso decidir. Então, essa tomada de decisão de ficar toda hora, ai, será que eu vou na academia de manhã, de tarde, de noite? Será que eu vou amanhã ou depois de amanhã? Ah, não, acho que eu vou na... Entendeu? Você para com essa carga mental de ter que sempre decidir quando e se você vai fazer a coisa. Porque tá lá na sua agenda, então gera essa previsibilidade. E além disso, gera um comprometimento, porque se tá lá na sua agenda é como se você tivesse assinado um contrato, entre aspas, né? Mal comparando, um contrato com você mesma. Eu me dispus, eu fiz um acordo comigo de fazer essa atividade nesse horário, nesse dia. Então, esse planejamento ele precisa ir para a agenda e nessa agenda precisa constar tarefas recorrentes, tanto as tarefas que você se comprometeu com outras pessoas, como que você se autoimpôs, e também tarefas eventuais. É um médico que você marcou, é um mercado que você tem que ir, é algum compromisso que você tem com alguma outra pessoa, que você, né, agendou, você marcou. Então, se você tem tudo na sua agenda muito claro, isso já dá uma ordem. Tá, mas e qual é o problema de cumprir, de não cumprir? Essa questão do cumprimento eu já vou deixar para você assistir o meu próximo vídeo. Esse vídeo da agenda que eu vou deixar aqui no final. Como é que a gente faz para a gente se comprometer de fato na prática com a agenda. Mas se você chegar a esse passo, você já vai conseguir ter uma clareza. Você vai conseguir visualizar uma ordem no seu dia. Primeiro, limpar o lixo, excessos de comportamentos, pessoas ou coisas que não fazem mais sentido para você. Se você não limpar o lixo, vai ser muito difícil você trazer coisas positivas para sua vida. Não vai ter espaço, vai conflitar. Colocar-se metas pequenas e progressivas para você ter um reforço positivo, uma motivação para você seguir nessa organização. Planejar, você entender o que você quer fazer, quando, por quanto tempo e colocar o último passo, colocar esse planejamento na agenda para gerar essa ordem, essa previsibilidade e esse comprometimento. E o quinto passo é você estar sempre revendo. Se você faz isso, se você tem 7 dias, né? Acho que em 7 dias é um tempo suficiente para você fazer isso que eu falei, que são passos muito simples que você pode aplicar imediatamente. Para, pensa, reflita sobre a sua vida. O que é lixo na sua vida? Pessoas, coisas, comportamentos que não condizem com quem você quer ser, com uma vida organizada, com uma vida produtiva. Como eliminar? E aí você vai pensar, né? Você vai pensar como você vai fazer essa limpa na sua vida. E no dia seguinte você já pode começar a fazer a limpa. E aí você vai se estabelecer, pensar novamente e anotar, né? É importante a gente anotar quais são as suas metas, o que você deseja cumprir, quais são os seus objetivos. E aí você vai se colocar essas metas passo a passo, anote para ficar mais claro. E aí você vai planejar no seu dia que momento que você vai cumprir aquelas metas que você se comprometeu, quer se comprometer a fazer. Então, se a sua meta é emagrecer, em que momentos do dia você vai para academia, em que momentos você vai preparar suas refeições, sabe? Se a sua meta é você estudar mais, em que momentos do seu dia, porque você quer, né? Estudar mais porque você quer crescer profissionalmente, ou você quer passar no concurso público, qual momento do seu dia você vai se dedicar àquela atividade, por quanto tempo, quantos dias na semana. E aí você já pode, no segundo dia você planeja, no terceiro dia você vai, no segundo dia você pensa nas metas, no terceiro dia você faz esse planejamento e no quarto dia você coloca na sua agenda, coloca tudo na sua agenda para ficar visualmente organizado e no quinto dia você começa a já aplicar e no sexto dia é a grande revisão, você pensa...
No sexto dia você pensa, será que eu consigo, será que faz sentido essa organização na prática? Tá rolando? Não tá rolando? E aí no sétimo dia você faz o ajuste que você precisa fazer. Olha, esse horário que eu coloquei para fazer isso não tá dando certo, vou trocar, vou ver outro horário, outro dia da semana. Eu acho que essa meta ficou uma meta muito grande, vou cortar essa meta em várias para poder ficar mais prático para mim, mais factível, mais possível de aplicar. Então, é exatamente esse raciocínio que eu quero que quem faz mentoria comigo tenha de forma autônoma, inicialmente com a minha ajuda prática e também que a pessoa consiga de forma autônoma aplicar na sua vida essa ordem, essa organização, para tirar essa procrastinação, esse desânimo, essa frustração e fazer com que a vida ande para frente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, me conta nos comentários se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, todas essas orientações, essas sugestões que eu dei aqui. Tchau, tchau!